Graça e paz a todos os irmãos. Aqui quem fala é o irmão Ayrton, da igreja em Boa Vista. E hoje nós vamos desfrutar da porção do livro que fala Um Homem Segundo o Coração de Deus. E eu vou compartilhar com os irmãos o capítulo 16 desse livro, que fala de uma das grandes virtudes de Davi, que era a prudência. Davi era um homem prudente. Mas o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente, em primeiro lugar, é uma pessoa que ela é precavida. Ela é uma pessoa que age com cautela, com sensatez. E também é uma pessoa que evita perigos desnecessários, agindo sempre de forma ponderada e calma. Isso é uma pessoa prudente. E Davi, ele agia dessa forma. Ele era querido e era estimado pelo povo de Israel por andar dessa forma. Amém? E com isso ele conseguia sempre estar em equilíbrio e agia com sabedoria. E qual é o resultado desse caminhar de Davi? Ele se destacava. Entre todos os servos de Saul, ele se destacava por causa da sua conduta. Amém? Senhor Jesus. E assim também deve ser a conduta de todo homem de Deus. Devemos andar com prudência diante de Deus e também diante dos homens, para que nós possamos conquistar a simpatia e a estima e o respeito dos homens. Amém? Precisamos pedir do Senhor sabedoria para que possamos agir com prudência. Louvado seja o Senhor. Não podemos viver de duas maneiras. Uma diante de Deus, nas coisas espirituais, e outra diante dos homens, nas práticas diárias. Amém? Do contrário, irmão, nós seremos desagradáveis, pessoas que dará um péssimo testemunho da vida cristã. Tudo que fizermos, por menor que seja, precisa ser feito com prudência. Amém? Mateus 7:24 fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, um homem prudente, um homem sábio, é aquele que ouve as palavras de Deus e as logo coloca em prática. Amém? Nós podemos ver a parábola das 10 virgens. Nessa parábola existiam 10 virgens, 5 eram prudentes, porque elas, além de levar o azeite na lâmpada, elas também tinham uma reserva na vasilha. E as que eram inconsequentes não levaram azeite nas vasilhas. O que significa? Sabemos que a lâmpada fala do espírito do homem. Isso podemos ver em Provérbios 20:27. E também em 2 Coríntios 4:7, mostra que somos um vaso, uma vasilha para conter o tesouro. Qual é esse tesouro? O tesouro é Cristo. As lâmpadas, portanto, representam o nosso espírito, Senhor Jesus. E as vasilhas, a nossa alma. E o azeite representa o Espírito Santo. Senhor Jesus. Então, no momento em que recebemos o Senhor Jesus, o Espírito, como azeite, entrou em nosso espírito, que é a lâmpada. 1 Coríntios 6:17. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Fala o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito
com Ele. Aleluia. Mas a nossa vida cristã, irmão, ela não se resume no fato de termos o Senhor em nosso espírito. Isso é apenas o nosso estágio inicial. Amém? Nós fomos regenerados. Aleluia. No entanto, nossa alma, que representa a vasilha, também precisa ser enchida da vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse é um processo diário, né? É gradativo. Aí é que está a sabedoria e a prudência do viver cristão. Perseverança. Por isso é tão importante aproveitarmos cada oportunidade que temos para termos comunhão com o Senhor. E também, não só com o Senhor, com os irmãos. Isso é fundamental. Para que o Espírito possa queimar todas aquelas nossas impurezas acumuladas durante o nosso viver carnal. Porque nós temos uma natureza carnal. Ela não foi tirada de dentro de nós. Nós não devemos, meus amados, nunca nos conformarmos com o que já ganhamos do Senhor. Precisamos sempre querer buscar mais. Aleluia! Assim nós seremos saturados com a vida de Deus. Mas para que isso aconteça, nós devemos levar à morte a nossa carne. Amém? Negando a nós mesmos e tomando a cruz, porque não há outro caminho a não ser a cruz. Portanto, em Efésios 5, Senhor Jesus, perdão. Efésios 5 mostra uma passagem muito interessante. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o Senhor. Nosso inimigo, ele tenta nos tirar sempre da presença de Deus. Isso ele nos oferece muita distração. Porque sabe que se formos cheios da vida de Deus, nós podemos tocar em muitas vidas. Nós podemos salvar muitas vidas humanas. Amém? Então permaneçamos na presença de Deus. Amém? Mas também Davi tinha outra virtude. Davi também era um servo fiel. Mateus 24, 45. Mostra como nós podemos ser um servo fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aleluia. Então, uma das características do servo fiel é quando o seu Senhor voltar, ele possa estar fazendo a vontade do seu Senhor. Amém? Um servo fiel, irmão, ele administra, ele cuida dos bens do seu Senhor. E quais são os bens do nosso Senhor? É o homem, são as pessoas. Amém? Senhor Jesus. E como servos, nós devemos também ser sinceros e transparentes em nossas atitudes. Tanto para com o Senhor, como para com a quem estamos servindo. Amém? O segredo do viver de Davi estava na confiança em Deus. Mas não só na confiança, ele dependia de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando Davi ele ia enfrentar os seus adversários, ele tinha total confiança no Senhor. E isso fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus.
Nós precisamos ter experiências que nos leve a confiar cada vez mais em nosso Senhor. Amém? O Senhor quer sempre nos levar a confiar nele. Foi isso que ele fez com Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala assim. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele quer que tenhamos essa experiência, que realmente possamos depender do Senhor. E hoje, nossa experiência no Novo Testamento, com relação às virtudes, deve ser muito mais elevada do que a de Davi. Amém? Hoje o Espírito Santo, ele habita em nosso interior, transformando-nos, nos conformando à imagem de Cristo. Louvado seja o Senhor. Por isso, hoje devemos louvar o Senhor, por ele habitar em nós e nos capacitar dia a dia a viver de maneira sábia e prudente. A verdadeira prudência é resultado do crescimento da vida de Deus dentro de nós. Amém? A virtude humana, irmão, ela é frágil, é limitada, precisa ser preenchida com a vida de Deus. Para isso, temos que ter comunhão com o Senhor, que é a verdadeira sabedoria. Aleluia. Senhor Jesus. E nessa comunhão, o Senhor vai nos enchendo, nos enchendo. Cada dia mais seremos sóbrios e prudentes. Aleluia. Temos uma luta diária dentro de nós. Gálatas 5,16. Senhor Jesus. Fala. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Senhor Jesus, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja bem, que não é você que vai lutar contra a carne, mas é o Espírito que vai lutar contra a carne. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Precisamos buscar, viver no Espírito. Para terminar, em Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E no 24 fala, e os que são de Cristo Jesus crucificaram, Senhor Jesus, a carne com as suas paixões e concupiscência. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa nos abençoar dia a dia. Que a vida de Deus possa crescer em nós dia a dia, para nos tornarmos homens de Deus, cheios das virtudes do próprio Cristo. Um abraço a todos os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Jesus é o Senhor.